Namastê, moçada! E então, vamos brincar de entender um processo sensacional que acontece aqui nessa criatura? O processo fotossintético, processo esse inventado lá no reino Monera, lá nas bactérias e cianobactérias, processo esse que foi herdado pelos protistas, pelas algas, através de um mecanismo de endossimbiose que você já conhece muito bem. E como a gente sabe que algas são as ancestrais das plantas terrestres, olha só onde é que a coisa toda acabou chegando. Aqui nas plantas. Então a gente vai estudar a fotossíntese nos organismos que possuem esse organoide, essa organela especialíssima chamada cloroplasto. Não é muito diferente da fotossíntese que a gente tem lá no reino Monera. Das cianobactérias é praticamente isso daí. Afinal de contas, a cianobactéria que foi englobada, que se converteu em cloroplasto, que então estava lá no protista e que acabou chegando dentro do reino vegetal. Mas a fotossíntese bacteriana, ela tem alguns detalhes interessantes, mas a gente deixa para ver um pouquinho no futuro. Vamos ver aqui a fotossíntese clássica, e eu tenho certeza que vocês vão gostar pra caramba, beleza? Então vamos lá? Vamos tirar essa nossa amiguinha daqui, ela está recebendo uma luz legal, nesse exato momento está em atividade fotossintética, e a gente vai desvendar esse mistério agora, beleza? Vamos lá! Vamos na origem da palavra fotossíntese. A palavra foto significa luz, a palavra síntese significa fabricação, construção. Ora, fotossíntese é construir com luz. Meu Deus, isso parece mais uma metáfora. Mas ela é real. Para se construir com luz, o que você tem que fazer? Você tem que converter a energia luminosa em uma forma de energia biologicamente utilizável, ou seja, energia química. Transformação da energia luminosa em energia química, para que essa energia química possa ser utilizada na construção de algo. Esse algo é um açúcar, é a molécula de glicose, uma molécula rica em energia. Energia essa que foi convertida a partir da energia luminosa. É fantástico isso. E quem é que faz essa conversão? Qual é o dispositivo, né? Qual é o conversor dessa energia luminosa em energia química? A famosa molécula de clorofila, que tem uma característica, né? A molécula de clorofila, ela é, na verdade, uma estrutura que fisicamente reflete o comprimento de onda verde. Daí a coloração dela, né? Você enxerga as plantas verdinhas, porque a luz branca, quando bate ali e ela tem aqueles vários comprimentos de onda, várias cores, o comprimento de onda esverdeado é refletido. E aí nossos olhos captam esse comprimento de onda esverdeado refletido. Isso é bacana que você saiba, porque lá na frente a gente pode pensar experimentos em que nós vamos iluminar a planta exclusivamente, por exemplo, com o comprimento de onda verde. E o que a gente deve esperar da atividade fotossintética se a planta estiver iluminada com o comprimento de onda verde? O que você pensa? O que você pensa? Para pensar agora. Então vamos lá. Vamos ver o que a molécula de clorofila é capaz de fazer. Então, a molécula de clorofila tem a competência de captar a energia luminosa e de converter essa energia luminosa em energia química. Olha que interessante. A luz é captada pela molécula de clorofila e a molécula de clorofila consegue converter isso em energia química. Porém, se fosse só isso,
Não daria certo. Por que não daria certo? Porque essa energia química que você está vendo aqui, se ela não for rapidamente armazenada num dispositivo para que ela possa ser utilizada o mais rapidamente possível ou a médio prazo, ela vai se dissipar em calor. Ela vai ser convertida em energia térmica. Então observem que interessante. Se a clorofila converter energia luminosa em energia química e nada for feito com essa energia química, ela não for guardada, essa energia química ela vai se converter em calor e vai ser perdida. E aí já era, a planta literalmente se queimaria. Cabe aqui, inclusive, eu te contar uma história. Há um tempo atrás, houve essa que essa é muito louca. Há um tempo atrás, dizem que isso aconteceu no Rio de Janeiro, assim, na região, no subúrbio do Rio de Janeiro. Começou a correr uma notícia, isso aí muito antes de WhatsApp, internet, enfim. Começou a correr uma notícia que o melhor bronzeador do mundo dava para ser feito em casa. E como é que era isso? Bastava você conseguir algumas folhas de mamona, uma planta rica em clorofila, uma planta tropical. Você colocaria essas folhas de mamona dentro de álcool. Esse álcool tem a capacidade de romper ali as células e fazer com que essa clorofila ela pudesse então ser recolhida. Então aquele caldo, né, que foi obtido com aquele álcool, né, aquele álcool ia ficar esverdeado, aquele caldo ele teria que ser depois misturado a uma substância essa que desse uma certa cremosidade ali àquela solução e facilitasse a passagem na pele. Então a galera pegou óleo de amêndoa, veja bem, uma porção de óleo de amêndoa misturado com aquele álcool mais clorofila. Ok. Feito isso, virava uma pasta esverdeada que as garotas passavam pela pele, sobre a pele, e iam ali tomar o sol na expectativa de que aquilo possibilitasse um dourar, né, um bronzeamento sensacional. A história é terrível, porque o que aconteceu? Essas moléculas de clorofila, elas permaneceram ainda ativas, competentes para converter energia luminosa em energia química, e como não houve nenhum tipo de armazenamento ali na pele das meninas, essa energia química rapidamente se convertia em energia térmica. Então quando elas passaram aquilo ali na pele e se expuseram ao sol, tiveram a sensação de que, nossa, já está aqui, já estou sentindo um certo calor, vai funcionar. Aquelas que foram mais guerreiras e permaneceram mais tempo no sol, rapidamente ficavam bem desconfortáveis, saíam dali, iam se lavar e então percebiam que estavam com queimaduras de primeiro e algumas delas até com queimaduras de segundo grau. Da mesma forma que a notícia se espalhou para a substância incrível que facilitava o bronzeamento, também se espalhou a notícia do efeito danoso de fazer o uso dela e aí desistiram de vez de utilizar o famoso bronzeador com clorofila de mamona. Louca essa história. Mas para que a planta não se queime, para que a planta não pegue fogo, né, que esse calor, né, resultado dessa conversão da energia química em energia térmica, não acabe destruindo os tecidos vegetais, há um artifício sensacional. Vou te mostrar ele agora. Olha só. Como é que esses organismos conseguiram resolver o problema da energia química que não poderia se dissipar na forma de calor? Muito simples. Há na célula uma bateria recarregável, já falei dessa bateria para vocês, chamada ADP mais PI, e o que essa bateria faz é ela passar por aqui. Vem uma molécula de ADP mais uma molécula de fosfato inorgânico, porque não está conectada a ela. Vem essas duas moléculas. Então, essa energia é utilizada para fazer a conexão
desse fosfato inorgânico com a molécula de ADP. Já há nela 2 fosfatos, entra aqui um terceiro utilizando essa energia fica conectada à molécula, formando então a molécula de ATP. Logo, essa energia química é utilizada para carregar a nossa bateria ADP e PI, convertendo-a numa bateria carregada chamada ATP. Então, a primeira, digamos assim, transformação interessante da atividade fotossintética é essa conversão de energia luminosa em energia química. Energia química é essa que ficará armazenada em moléculas de ATP. Esses ATPs, por sua vez, serão investidos na construção da molécula de glicose. Bacana? Bacana. Vamos lá. Então, vamos fazer o seguinte agora? Vamos entrar dentro de um cloroplasto, vamos conhecer a estrutura de um cloroplasto, onde estão as moléculas de clorofila, e aí a gente vai tratar o cloroplasto como se fosse uma fábrica de açúcares. Bacana? Lembre-se que cloroplastos, né, de acordo com a hipótese endossimbiótica, foram lá no passado cianobactérias que foram fagocitadas por protistas, protistas esses que se converteram então em seres autótrofos, fotossintetizantes, e estaríamos aí diante praticamente das primeiras algas que se tem notícia. Observe que até o desenho é parecido com uma cianobactériazinha, né? Você tem aqui uma membrana externa, você tem aqui uma membrana interna, e observe o que vai acontecer, olha. Essa membrana interna, ela faz projeções para o interior da organela. Aqui, ó. Essas projeções são chamadas de lamelas. Vou fazer mais uma aqui, ó. Ó, uma projeção, chamam-se lamelas. Ou seja, as lamelas surgem de projeções da segunda membrana, da membrana externa e a membrana interna. Bacana? Lamelas, esse é o nome. Sobre essas lamelas existem uns disquinhos. E esses disquinhos a gente dá o nome de tilacoides. Tilacoides. Vou fazer mais uma pilhazinha de tilacoides aqui. Vou fazer mais uma aqui. Fica um desenho harmônico. Bacana. Então aqui você tem membrana externa, membrana interna, lamelas e essas moedinhas, esses disquinhos que nós chamamos de tilacoides. Por que eu fiz questão de desenhá-los? Porque a gente observa que a distribuição da clorofila no interior de um cloroplasto, ela não é homogênea. Ela é encontrada em uma região ou em regiões específicas. Por exemplo, você vai encontrar a clorofila entre essas duas membranas, você vai encontrar aqui nas lamelas e você vai encontrar no interior dos disquinhos chamados tilacoides. Então, essas são as partes clorofiladas do cloroplasto. O interior das duas membranas, entre a membrana interna e externa, nas lamelas e nos tilacoides. São as partes clorofiladas do cloroplasto. Por que eu fiz questão de destacar essas partes clorofiladas? Porque o processo fotossintético ele se dá em 2 etapas. A primeira etapa é totalmente dependente da luz. Inclusive o nome dela é fase clara ou fotoquímica da fotossíntese. É uma fase que depende da luz, daí o nome fase clara ou fase fotoquímica. E a localização dessa fase, clara ou fotoquímica, é no interior das lamelas e no interior dos tilacoides, assim como aqui entre a membrana externa e a membrana interna. Beleza? Ora, Alessandro, então agora eu fiquei curioso pelo seguinte... há então aqui, olha, nesse meio, né? Isso aqui é como se fosse um fruto que nós cortamos, né? Aqui tem aquelas pregas assim, como se fossem aquelas partes assim da laranja, né?
Isso aqui é como se fossem as sementinhas. E aí vem aquela parte interna ali, né? Da laranja, ali onde tem um sumo e tal. O que seria essa parte aqui, Alessandro? Aqui é vazio, aqui é oco, como é que é? Não. Aqui existe uma substância solúvel, meio gelatinosa, e essa substância ela é incolor, e nela existem enzimas, né? Proteínas responsáveis pela segunda parte da atividade fotossintética, chamada de fase escura ou enzimática. Toma muito cuidado, porque o nome fase escura é simplesmente porque não depende da luz para acontecer, não diretamente. E também é chamado de fase enzimática porque é a participação de várias enzimas aqui para a construção do açúcar. Então, fase clara depende da presença de luz. Fase escura não depende da presença de luz. Bom, então vamos lá. Essa região aqui, olha, é chamada de estroma. Estroma. É no estroma do cloroplasto que acontece a segunda etapa, chamada fase escura ou fase enzimática. Isso não quer dizer que a fase clara não tenha participação de enzimas. Há várias enzimas. Sempre essas atividades metabólicas, para que elas possam ocorrer com mínimo gasto de energia, elas dependem da participação das enzimas, né, que são catalisadores biológicos, diminuem a energia de ativação necessária para que uma reação química possa acontecer. Então, tudo é mediado por enzimas. Mas a fase escura recebeu também o nome de fase enzimática, enquanto que a fase clara recebeu o nome de fase fotoquímica, né, ou simplesmente fase clara. Beleza? Estão dados, então, os endereços dentro dessa fábrica, onde acontecerão as duas etapas do processo. A fase clara, nas partes clorofiladas, e a fase escura, aqui no estroma do cloroplasto. Beleza? Então agora vamos entrar e descobrir especificamente o que é, afinal de contas, a fase clara, o que ela precisa para acontecer e quais são os produtos, né? Aquilo que resulta do seu funcionamento. Legal? Vamos lá. Nesse exato momento eu estou com vocês naquelas partes clorofiladas. Ou entrei com você e eu estou ali entre a membrana externa e interna, ou estou com você ali numa lamela, ou eu estou dentro de um tilacoide, beleza? Muita clorofila no nosso entorno. E os vegetais eles têm dois tipos básicos de clorofila, a clorofila A e a clorofila B. E ambas essas clorofilas, clorofila A e clorofila B, elas são estimuladas pela luz e elas têm a competência de converter essa energia luminosa em energia química, que você já sabe ficará ali momentaneamente armazenada nas moléculas de ATP. Então vamos lá. Tem luz disponível? Essas duas clorofilas começam a ser excitadas pela luz e os seus elétrons começam então a vibrar cada vez mais, né? Ficam ali naquele movimento vibratório nas camadas mais externas e acontece um fenômeno muito interessante. Presta bem atenção no que vai acontecer aqui com a clorofila A. Em função dessa excitação luminosa, veja bem o que vai acontecer. De cima dessa clorofila A, das camadas mais externas da clorofila A, dois eletrinhos vão finalmente escapar de tão energizados que eles estavam. Esses eletrinhos eles vão escapar e vão retornar para a clorofila A. Dois elétrons sairão e voltarão para o colo da mãe deles, beleza? Nesse movimento de sair e voltar aqui para o colo da mãe deles, a clorofila A, há liberação de energia. Ela lançou o elétron, ele vai como um bumerangue, cheio de energia, e para voltar aqui, ele perde energia. Essa energia, olha que legal, essa energia que que esses dois elétrons vão dispensar, vão perder e retornar aqui para o colo da mãe, essa energia é a energia utilizada para converter
uma molécula de ADP mais PI em uma molécula de ATP. Sacou a brincadeira? Que interessante? Então aqui, ó, os eletrinhos disparam por aqui cheios de energia. Quando estão retornando, esse retorno se dá com liberação de energia, e essa energia é a energia necessária para, olha que legal, eu pegar uma molécula de ADP, conectá-la a uma molécula de PI e finalmente ter uma bateria carregada ATP. Olha que sensacional. Então, resumidamente é isso. Energia luminosa excitou os elétrons das camadas mais externas da clorofila A. Esses elétrons são então expulsos dessa camada, fazem um movimento de afastamento e de retorno, eles perdem energia para retornar, e essa energia perdida é energia suficiente para se conectar aqui, para conectar fosfato inorgânico com ADP e finalmente ficar aqui presa, né, aprisionada na molécula de ATP. Sensacional! Observe que esse mecanismo ele foi batizado pelos biólogos quando, obviamente, foi descoberto. Quando você monta um ATP, você pega um fosfato e conecta ao ADP. Esse mecanismo de conexão do fosfato inorgânico ao ADP para formar ATP, a gente dá o nome de fosforilação. Fosforilar é formar ATP, é conectar fosfato à molécula de ADP e formar então o ATP. Fosforilação. Como essa fosforilação, ela só foi possível graças à luz, graças ao estímulo da luz, é hora da gente prestigiar a luz. Então foi uma fosforilação graças à luz, vamos batizar. Fotofosforilação. Eu formei ATP graças à energia luminosa. Fotofosforilação. Como esses eletrinhos saíram do colo da mãe, clorofila A, e voltaram para a clorofila A, ou seja, foram só ali dar um rolê e voltaram perdendo energia para favorecer o processo, essa fotofosforilação é chamada de cíclica. Cíclica, porque ela sai da clorofila A e retorna para a própria clorofila A. Fotofosforilação cíclica. Massa! Você acabou de ver como um ATP ele é formado. Ele foi formado graças à estimulação luminosa, daí foto. Formação de ATP é fosforilação. Opa! Fotofosforilação. E cíclica, porque ele abandonou a clorofila A e retornou para a clorofila A. Fechou. Você assistiu fotofosforilação cíclica. Vamos para outra. Bacana. Agora presta atenção num outro evento que também pode acontecer quando nós temos clorofilas A's e clorofilas B's no ambiente ali próximas umas às outras. Você assistiu comigo o mecanismo em que a clorofila A é estimulada, libera 2 elétrons, os elétrons vão lá, igual um bumerangue, retornam perdendo energia e isso forma ATP. Tranquilo, fotofosforilação cíclica. Mas também um outro evento pode acontecer e é fundamental que ele aconteça, que é o seguinte. Escapa aqui da nossa amiga clorofila A 2 eletrinhos, como antes. Os caras saem. Porém, no meio do caminho, esses 2 eletrinhos vão encontrar uma substância transportadora de elétrons. Alessandro, de onde veio essa substância? Cara, essa substância ela é sintetizada pela própria célula, né? A informação para construí-la está no DNA do cloroplasto. Olha que legal! O cloroplasto, assim como a mitocôndria, é uma organela que possui DNA próprio. As informações que estão nesse DNA são informações relacionadas aos processos que ocorrem no interior do cloroplasto, de todas as substâncias que participam desse processo. Uma delas é uma substância chamada NADP.
Eu chamo de NADP. Acho que facilita. Esse NADP é uma sigla para um nome enorme, nicotinamida dinucleotídeo fosfato. Eu sugiro que você guarde NADP. E o mais importante, o NADP, ele é uma molécula com uma função. Qual é a função desse cara? Esse cara é um transportador. Um transportador de elétrons. Bacana? Então o que acontece? Ele está ali no meio, existem vários deles circulando ali nas partes verdes, por entre as clorofilas, na tentativa de interceptar eletrinhos que estão ali de bobeira, que estão ali soltos pela clorofila A, entendeu? Essa é a ideia, eles estão ali dando um rolê, eles são extremamente importantes. Então, diante daquelas milhões de moléculas de clorofila que estão sendo estimuladas, estão liberando elétrons, uma parte desses elétrons acabam caindo nas garras dessa substância chamada NADP. Inclusive, nós filmamos isso e vocês vão assistir agora. São cenas fortes, mas eu acho que vocês são capazes, já estão bastante crescidinhos, são capazes de assistir aí um verdadeiro sequestro de elétron, né? Fazendo aqui uma brincadeira, como se a mamãe, né, clorofila A, tivesse mandado os dois filhinhos para a escola, e esses filhinhos indo para a escola, de repente, inadvertidamente, caem na conversa de um NADP. Aí esse P você pode guardar como perigoso. Então beleza, é um sequestrador. Então esse NADP passando por ali fala, tem aqui 2 eletrinhos, vou lá. E ele vai lá, bate um papo com esses eletrinhos, apresenta para esses eletrinhos guloseimas, digamos assim, balachita, porque eu acho balachita uma delícia. Tem uma balachita então que é muito especial, que é a balachita de uva, e aí realmente é impossível resistir a balachitas de uva. Esse camarada tinha umas balachitas de uva ali e falou, cara, tem aqui umas balachitas, que tal a gente ali passear e tal. Enfim. Mas não se preocupem, tá? Porque ele é um camarada do bem, Eu crio todo esse conflito agora, você fica achando ele um sequestrador, chato, mal pra caramba, mas não é bem isso, ele é um camarada muito do bem. Ele tem um propósito, é um propósito assim, extremamente positivo. Só que ele precisa desses elétrons para fazer alguma coisa ali na frente, e eu vou mostrar para vocês agora mesmo. Então, não fiquem intimidados, não fiquem revoltados. O NADP, no final das contas, é um cara muito legal. Então vamos lá, vamos assistir a brincadeira. Olha o que rola. A clorofila A vai lá e solta os seus eletrinhos, né? Só que na hora que o eletrinho tá ali mandando uma curva já para voltar ali para a mamãe, não acontece, cara. Não acontece, porque o que vai? Então aqui os 2 eletrinhos, né? Vem passando aqui por cima. Todo serelepe e repimpão, a substância NADP. O perigoso, que na verdade não é. E quando esse NADP encontra com esses eletrinhos aqui, ele acaba se convertendo aqui na frente em NADP menos. NADP, que acabou sendo reduzido pela inclusão ali de 2 elétrons na estrutura dele. Já era, babau. Esse camarada sai fora daqui e essa mãe aqui não vai ver mais esses elétrons, não. Ela lançou os elétrons, veio o NADP, eles foram sequestrados e foram levados pelo NADP, agora reduzido com 2 eletrinhos a mais. Massa, beleza. Ela então, isso no meu enredo, na minha brincadeira, né? A clorofila, então fica desesperada, porque afinal de contas perdeu 2 filhos sequestrados pelo NADP. É nessa história que entra a clorofila B, que é uma vizinha muito dedicada, tá ali do lado, acabou de ver a comadre ali aos gritos, né, aos prantos, dizendo que 2 filhos dela foram mandados para a escola e não retornaram. E no meio dessa loucura toda, ela pergunta para a amiga, afinal de contas, o que está acontecendo? Quando a amiga diz que ela perdeu 2 dos filhos dela, mandou para a escola e eles não voltaram, essa nossa amiga clorofila B fala, não seja por isso, aqui em casa é cheio de elétron, é cheio de filho, eu vou pedir para 2 irem até aí e te acalmar, beleza? Pode ser? Tá, tudo bem, pelo menos por enquanto, até eles voltarem, mas eles não vão voltar. O que a clorofila B faz? A clorofila B, então, estimulada pela luz, não se esqueça disso, ela liberta 2 elétrons ricos em energia, 2 elétrons esses que vão lá para a clorofila A,
vão lá para a clorofila A para sossegar a clorofila A. Afinal de contas, a clorofila A havia perdido 2 elétrons, esses 2 elétrons vêm aqui para regularizar a situação. Então, saem daqui da clorofila B, 2 eletrinhos, e esses 2 eletrinhos vão para a clorofila A para acalmá-la, ok? Mas olha que massa! No momento em que esses 2 elétrons saem da clorofila B, ricos em energia, e vão para a clorofila A, olha que legal! Eles liberam energia. E essa energia que eles liberam, acho que você já até imagina o que eles vão fazer com ela, essa energia é utilizada para converter ADP e PI numa molécula de ATP. Pô, Alessandro, que legal! Então, esse mecanismo aqui também favorece a produção de ATPs. Pará! Exatamente. Mas, Alessandro, diferentemente do primeiro que você me mostrou, esse processo, o elétron que sai da clorofila A, ele não volta para a clorofila A. Então, é um processo de formação de ATP em que, na verdade, os elétrons, quando eles se movimentam, eles não voltam mais para o colo das mães. Exatamente. O que saiu da clorofila A foi parar na mão aqui do perigoso NADP. Os que saíram da clorofila B vão para o colo da clorofila A e acabou, meu velho. Ela vai ficar estável e vai continuar brincando aqui, e essa clorofila já era. Não veio o eletrinho dela de volta. Então agora é ela quem vai entrar num processo depressivo aqui, porque afinal de contas perdeu 2 elétrons. Então observe que esse mecanismo também é um mecanismo de fotofosforilação, porque afinal de contas dependeu da estimulação da luz para que os elétrons saíssem. Mas trata-se de um processo de fotofosforilação acíclico, porque nem os elétrons da clorofila A e nem os elétrons da clorofila B retornarão à sua origem. Aqui clorofila A, aqui clorofila B, ou seja, já era. Esses eletrinhos da clorofila B vieram para cá e não voltam mais. Os elétrons que saíram da clorofila A vão para as mãos do nadinho, do NADP, e já era. E ATP é formado. Beleza! Esse é um processo de fotofosforilação acíclica. Ah, Alessandro, com que frequência acontece o cíclico? Com que frequência acontece o acíclico? Cara, ambos acontecem concomitantemente, simultaneamente. Há várias moléculas de clorofila A e clorofila B jogando esse jogo da fase clara da fotossíntese. Então, quando houver sequestro, a clorofila B chega aqui e complementa, sacou? Então vão acontecer processos cíclicos e processos acíclicos. Importante é que ambos os processos geram ATPs. E importante que o processo acíclico gera essa substância importantíssima que é o NADP menos, que é o NADP reduzido. Legal? Vamos entender agora por que essa substância ela é tão importante, o que é que vai acontecer? Bacana, sigamos. Tcharam! Agora eu preciso te apresentar um outro ator dessa peça chamada fase clara. Afinal de contas, eu já te apresentei a clorofila A, a clorofila B, o NADP, que são atores muito importantes, né? São substâncias produzidas pelo próprio cloroplasto, pelo DNA dele, a clorofila A, a clorofila B, o NADP, cada um com uma função específica aqui, né, no processo da fase clara. Mas agora nós vamos, os grandes filmes vão ter atores e atrizes convidados, a gente vai convidar um ator, uma atriz para essa fase. É bem verdade que a luz também, né, é indispensável nesse processo, ela é uma atriz convidada, a luz é convidada. Mas há uma outra atriz convidada aqui, importantíssima, que é a água. Todo mundo já ouviu falar que a atividade fotossintética depende de água, depende de gás carbônico, depende de luz. Muito bem, luz você já entendeu, que entra na fase clara e é indispensável para a gente produzir energia química e conseguir ATPs, conseguir carregar ATPs. Agora,
Qual é, afinal de contas, o papel da água nessa história? Você se lembra que no último capítulo, né, no último episódio, nós deixamos a clorofila B bem deprimida. A clorofila B, com a maior da boa vontade, enviou 2 elétrons para a clorofila A, para ali a comadre dela, a vizinha, achando que estava fazendo uma boa ação, que logo depois os filhotes poderiam voltar para ela, e eles não voltaram. A clorofila A toma posse desses filhotes aqui, toma posse desses elétrons e vai brincar com eles de fotofosforilação cíclica. E talvez até acíclica, talvez até perca num processo ali de sequestro. Mas de qualquer maneira ela toma posse desses elétrons. E essa clorofila B fica muito deprimida. Esse processo de depressão, ou seja, essa clorofila B com 2 elétrons a menos, cara, fica muito instável. E essa instabilidade, ela vai ser resolvida. Porque nós vamos chamar para nossa brincadeira aqui uma molécula muito bacana, indispensável nessa fase, chamada água. E a água tem uma participação incrível. Então vamos chamar a molécula de água aqui. Muito bem-vinda, água. Como é que vai você? Tudo bem? Então aí, chamamos a molécula de água. Legal? E eu vou fazer até melhor, eu vou representar a água exatamente como ela vai entrar em cena. Porque aqui ela acabou de chegar, não trocou a roupa ainda. Então eu vou apresentar a água exatamente como ela vai participar. Então eu vou desmanchar aqui e vou te apresentar a água exatamente como ela estará em cena. Saca só. Olha que interessante isso daqui. Você não deve estar entendendo nada, mas agora mesmo você vai entender. Cara, essa é a molécula de água, né? Esse camaradinho aqui é o oxigênio. Você tem aqui um átomozinho de oxigênio. Essas aqui são as famosas ligações chamadas de pontes de hidrogênio. Aqui você tem o hidrogênio. Vou até mudar a cor aqui porque vai ser interessante. Então o hidrogênio aqui, o hidrogênio ali. Tá aqui um prótonzinho, o prótonzinho e aqui o elétron. O elétron. Sacou? Então estão aqui esses eletrinhos girando. Aqui os prótons, aqui o oxigênio. É essa água que eu preciso. Porque o que vai acontecer aqui? Essa água na fase clara da atividade fotossintética, ela vai receber aqui luz. Vai entrar luz. E um processo bioquímico muito legal vai rolar aqui agora. Essa molécula de água, graças a essa estimulação luminosa, mais a participação de enzimas que existem aqui, essa molécula de água vai passar por um mecanismo de fratura, de quebra, de desconexão de ligações. A primeira delas, muito interessante, é essa daqui, ó. Olha que legal. Haverá a desconexão desses elétrons e de seus respectivos prótons. Ou seja, daqui, ó, olha que louco, daqui eu vou conseguir desconectar esses 2 elétrons e eles vão ficar aqui disponíveis para mim, esses 2 eletrinhos, beleza? No momento em que esses elétrons eles forem sacados daqui, esse mecanismo é chamado de fotólise da água. Fotoluz, lise quebra. No momento em que a luz induzir as reações químicas, fornecer a energia necessária para essa quebra da molécula de água, inclusive com liberação de 2 elétrons, automaticamente ficarão liberados aqui também esses 2 prótons, olha. Esses 2 prótons, vou colocar esse camaradinho aqui, ó. Esse camarada e esse camarada aqui também são liberados. Ficam esses 2 prótons H+, 2H+, beleza? 2 elétrons e 2H+. Ora, será que a sua mente, muito fértil, você que está acompanhando essa nossa série
fase clara, os personagens que nós já deixamos para trás, as histórias que eu já te contei, será que você já consegue imaginar para onde irão esses elétrons? O que acontecerá com esses prótons? Beleza, isso a gente vê logo a seguir. Porém, tem um camaradinha aqui que já não é mais necessário na cena. Esse cara é aquele famoso, né? Mordomo que entra, tem uma fala rápida e logo logo ele já é retirado da brincadeira. Ele chegou, a água chegou por indução da luz, um processo chamado de fotólise. Aconteceram aqui algumas rupturas, elétrons foram retirados dos hidrogênios, 2 prótons de hidrogênios ficaram disponíveis e esse cara agora não tem serventia no nosso processo. Ora, esse camaradinho aqui é o famoso oxigênio que todo mundo sabe, qualquer criança sabe, que é liberado na atividade fotossintética. Olha que interessante. Diante disso que eu estou te contando aqui, para aqueles que ainda não sabiam, fique claro. A origem do oxigênio liberado na atividade fotossintética é a água. A água utilizada na fase clara. A água como atriz convidada da fase clara. Então, esse camaradinho aqui, né, que é o O2, esse camaradinho aqui, Alessandro, mas ele não é o O2, ele é só o O, né? Não existem aqui, não há aqui uma molécula de oxigênio. Cara, você tem que imaginar que esse processo está acontecendo várias vezes ali naquelas partes claras. A água está sendo, né, a fotólise está acontecendo aos montes ali. Então, vários átomos de oxigênio ficarão disponíveis e imediatamente se ligarão, né, e formarão moléculas de oxigênio. Mas tudo bem, se você preferir, né, representá-lo como meio O2, fique à vontade. Eu já gosto de pensar lá na frente. Átomos de oxigênio vão se unir e vão formar moléculas de oxigênio. Legal? Então, assim, posso resumir para você? A água, então, vai ser convidada na fase clara. Haverá participação da luz, que também é convidada, né? Mas já era no processo. Essa luz promoverá com reações químicas, com participação de enzimas, um processo interessantíssimo chamado fotólise da água, em que eu conseguirei sacar elétrons dos hidrogênios da água, prótons também ficarão disponíveis e o oxigênio, o átomo de oxigênio, também será liberado. Esse átomo de oxigênio vai se conectar com outro átomo, formando assim uma molécula de oxigênio, molécula essa que não participa da atividade fotossintética, ela é resultado da atividade fotossintética, ela é um produto da atividade fotossintética. Bacana? E você aí? Você já sabe o que vai acontecer com esses elétrons? Qual é o papel deles no próximo capítulo? E qual é o papel dos prótons de hidrogênio no próximo capítulo? Vou elucidar isso para você agora, atenção. Então vamos lá. O que a fotólise da água proporcionou? O que a fotólise da água proporcionou? Vamos lá. A quebra, a fratura da molécula da água pela ação da luz proporcionou coisas muito interessantes. Dentre elas, a disponibilidade de 2 elétrons. E esses 2 elétrons farão o quê? Resolverão um problema da desestabilidade da nossa amiga clorofila B. Então, esses 2 elétrons serão doados para a clorofila B. Resolvi aqui um dos problemas. A clorofila B já está estável. Outra coisa que a fotólise da água proporcionou. A fotólise da água proporcionou o surgimento de 2 prótons H+. Onde esses 2 prótons H+ vão se encaixar? Naquela molécula de
NADP menos menos, afinal de contas essa molécula está precisando de elétrons, então esses dois elétrons, eles farão a redução dessa molécula, originando o NADPH2, uma molécula transportadora de hidrogênios. Então você tem disponível NADPH2 e tem disponível aqui em cima a clorofila estabilizada. Além dos elétrons e além dos prótons, surge o nosso amigo meio O2. Meio O2 vai se combinar com outro átomo de oxigênio e moléculas de oxigênio serão liberadas para a atmosfera, ou liberadas no interior do cloroplasto. E no interior do cloroplasto, se elas forem necessárias lá no mecanismo respiratório, tudo certo. Se sobrarem, vão embora para o ambiente. Então a fotólise da água garantiu a estabilidade da clorofila, garantiu a formação aqui do nosso NADPH2, ou seja, os hidrogênios agora estão conectados a ele, prontos para serem levados para a segunda fase, e liberação de oxigênio. Show! Fechamos a fase clara. Dá para a gente colocar isso num esqueminha, tipo rapidão aqui? Dá, lá vai. Olha que bacana. Olha um esqueminha bom que aparece em provas de vestibular. Nós estamos diante da fase clara. Fase clara. Agora é hora de pensar o seguinte. Como se fosse um palco, a fase clara é um palco. Quais são os atores que participam dessa fase? Importantíssimos nessa fase. Não se preocupe com clorofila A e clorofila B. Porque clorofila A e clorofila B já são atores que pertencem a esse grupo de teatro. Nós vamos falar dos atores convidados, beleza? Clorofila A e clorofila B já fazem parte desse grupo daí. Quem são os atores convidados e atrizes convidadas? Ora, luz, e além da luz, lembrou de outro aí? Água. Água e luz, atores convidados. Legal? Enquanto a peça acontece, enquanto os atos acontecem, espere a ambulância passar. Enquanto esse primeiro ato acontece, que substâncias são produzidas? Muito bem, vamos lá. São produzidos ATPs através de fotofosforilação cíclica e fotofosforilação acíclica. Participação direta da luz. Não é isso? Além dos ATPs, o que eu também produzo? NADPH2. Graças também à participação da luz. Fotólise da água. Beleza? Então, produtos da atividade fotossintética. Atriz, convidadas. Luz e água. Legal demais? Isso é um resumo da fase clara. Aconteceu fotólise da água, aconteceu formação de NADPH2, aconteceu fotofosforilação cíclica, fotofosforilação acíclica, que são mecanismos de produção de ATP. Show! Daqui nós vamos passar para a segunda etapa do processo. Porque você percebeu que a gente não formou açúcar? Não teve glicose até agora. A gente, inclusive, não convidou um grande ator para essa fase, o gás carbônico. Isso é uma coisa que a galera erra pra caramba. Toda vez dizem que tem gás carbônico na primeira. Não tem, cara. Não tem gás carbônico aqui. Olha que legal. Na outra fase, no outro palco, eu vou utilizar as substâncias que foram obtidas da fase clara. O oxigênio não é útil. Aqui não. Eu não vou precisar desse oxigênio para fabricar glicose. Por quê? Porque eu vou convidar o CO2. Ora, se glicose é a molécula C6H12,
H12O6, é óbvio que você deve estar se perguntando de onde vem carbono, de onde vem hidrogênio, de onde vem oxigênio. Muito bem. Se eu convidei o CO2, ele já traz para mim carbono e oxigênio. Ele já traz para mim carbono e oxigênio. Então o que eu preciso? De hidrogênio. Opa! Quem é que vai trazer? Olha aqui o hidrogênio. Quem é que está trazendo? O NaPH2. Então você entendeu que a quebra da água, a fotólise da água, ela existe do ponto de vista estratégico para obtermos hidrogênio, para que esse hidrogênio seja utilizado na construção da molécula de glicose. É um barato, moçada, é um projeto doce, é um projeto glicose. Então, carbono e oxigênio virão do CO2, que não participaram ainda, e o hidrogênio, ele veio da molécula de água, que foi quebrada lá naquela fase clara, né? Nessa fase clara. E o oxigênio que estava associado à água, simplesmente é dispensado. É bonito demais. Bora partir para fase escura? Bora partir para fase escura. Namastê, foi um prazeraço. Aguardem, fase escura é muito bacana. Espero que tenham gostado da fase clara. Valeu, amigos! Namastê!